O músico, escritor e professor Pedro Gonzaga é o nosso entrevistado do perfil de hoje. Poeta, contista, músico e fundador da Casa de Ideias de Porto Alegre, Pedro Gonzaga não dispensa o olhar crítico de professor ao falar sobre sua própria carreira, que inclui 4 livros publicados. Eu cheguei a pensar no primeiro momento em ir direto para letras, depois foi meu destino, mas eu achava que, de algum modo, na publicidade eu ia encontrar mais espaço para um tipo de atividade mais criativa que eu imaginava ser capaz de fazer. Então eu acabei fazendo vestibular direto para publicidade, acabei entrando na Fabico no ano da graça de 1993, e ali fiquei até 1998. Em 2004, meu primeiro livro chamado Cidade Fechada. É um livro de contos, muito influenciado, creio eu, né? A gente também aqui, aquele escritor falando, creio eu pela literatura americana, em especial pela literatura do Bukowski, que era um autor que eu gostava muito naquela época. Depois disso, ainda contista, em 2007, eu escrevo um livro bastante pretensioso, me parece hoje em dia também, e talvez um pouco bobo na pretensão literária que ele tinha, mas são aquelas coisas da idade que a gente faz quando é um pouco mais jovem, que é um livro chamado Dois Andares Acima. Um livro bastante técnico, um livro com muitas brincadeiras de metalinguagem, com falsas referências literárias, que tem alguns contos interessantes, espero eu, que é um livro inteiro em que as epígrafes dos contos são falsas, que há uma nota introdutória de uma espécie de epígrafe do livro, que é de um falso autor, chamado John D. Cliver, e havia um texto em português, que eu havia feito, que era um texto falso, que era uma falsa epígrafe, e não satisfeito com essa primeira falsidade, eu retraduzi depois o texto para o inglês, dando um sabor um pouco do século XIX, para dar uma certa falsa, para legitimar mais ainda aquela falsidade. Então havia esses labirintos, que era uma viagem da época, eu gostava muito dessas ideias. Porque ainda contista, havia uma revista aqui em Porto Alegre chamada Norte, e essa revista é uma revista que tinha uma série de reportagens de jornalismo cultural, e o editor me convidou uma vez para escrever um conto livre, um texto livre, não era nem conto, era o texto que eu queria escrever. E eu lembrava então de quando eu fui publicar o segundo livro de contos para o editor de São Paulo, da conversa que eu tive com o editor, que disse que não queria mais contos. Ele disse assim, se me trouxer um romance eu quero, mas contos não me traz mais. E eu me dei conta que o conto era uma espécie assim, de quase irmão da poesia, que é o gênero menos prestigiado, menos quisto pelas editoras. E aí eu pensei no seguinte, que de certo modo o contista era quase como se fosse um poeta, na atual circunstância que nos encontrava. E aí eu escrevi essa história, que era uma história de um sujeito quase biográfica, né? Do sujeito que ia para São Paulo publicar seus contos, não conseguia porque o editor queria romance, eu acabei publicando os contos, mas não conseguia, e aí com aqueles continhos meio debaixo do braço entrava num boteco, onde havia uma leitura de poesia. E os poetas liam lá seus poemas, e ele de repente pegava o seu conto e começava a ler, e esses poetas marginais o abraçavam e gritavam, um de nós é um de nós. Bom, como quer que seja verdade ou não, depois disso, quando eu sentava para escrever qualquer coisa que fosse, o que saía era poesia. E aí então veio esse livro 2011, a última temporada, que é um título engraçado, me parece dentro de um livro de estreia, a última temporada, como se fosse uma despedida, né? E eu talvez pensei que fosse um pouco isso, talvez eu não tinha certeza se eu era capaz de continuar escrevendo poesia também, assim como eu não tinha certeza de ser capaz de sequer escrever um livro de poesia. Mas no fim não foi, e aí então surge esse segundo livro que chama Falso Começo, que sem dúvida nenhuma ecoa isso que já havia na última temporada, e agora conversando contigo me dou conta de que talvez aquelas brincadeiras que havia nos livros de contos passaram para esses títulos dos livros de poesia. De modo, muitas vezes em aula eu acho que em vez de atrapalhar ajuda o fato de escrever, porque tu pode supor as dificuldades pelas quais o escritor passou também, que a gente tem que por vezes tentar, e eu posso fazer isso porque estou dos dois lados do balcão, tentar passar para o lado de quem escreve o texto. Uma crônica que envolve um meio grande como o jornal, a gente tem sempre que pensar o seguinte, até onde eu posso ir, seja na exigência do conhecimento do assunto, porque um leitor desavisado pode cair naquele texto, seja mesmo no plano do vocabulário, quer dizer, até onde eu posso exigir desse leitor que vai pegar o texto em condições em geral adversas, ele está ali de passagem, né, em meio das atividades da manhã, em geral, às vezes à tarde, se não teve tempo de ler de manhã, e mais do que isso, um leitor que não procura diretamente por aquele texto. Raramente alguém vai lembrar que naquela quinta-feira do mês o texto está ali, ele vai encontrar por acaso. Então, acho que há na parte da escrita do texto um tipo de preocupação que é desafiadora. É um projeto que
que eu mantenho com a Andréa Cavalheiro, que era cantora de uma banda chamada The Hard Working Band, na qual toquei nos anos 90, foi a banda que fiz muito sucesso e vivi da música durante quase 10 anos em função dessa banda, junto com o Rodrigo Heimer no violão, que também era membro dessa banda de antes. É um projeto que fica um pouco limitado aos circuitos culturais, uma vez que, infelizmente, no Brasil, nos bares, as pessoas não têm a educação de entender que quando uma música começa, está começando um show ali e não uma oportunidade para que elas falem mais alto do que já falavam antes da música começar. Então a gente tentou por um tempo um trabalho que tem muita sutileza, porque é um violão, voz e saxofone, então ele tem uma dinâmica muito restrita. A gente tentou levar para os bares esse show, mas aí o resultado foi desastroso, a ponto de não nos ouvirmos, né, enquanto os shows aconteciam. É comandada pela Katia Suma, e é um programa chamado Música para Adultos, um programa também, mais uma vez nos títulos, provocando a sua audiência. Não que seja uma audiência muito significativa, mas uma audiência qualificada, sempre penso nisso. E a ideia é a seguinte: toca tudo quanto é tipo de música que adultos ouviriam, num tempo em que as músicas são feitas, me parece, cada vez mais para uma faixa etária, assim, que iria, na melhor das hipóteses, até 12 anos de idade. Eu acho que a idade mental do público atual é 12 anos. A Casa 10 é um espaço cultural que surgiu há mais ou menos 2 anos, e ali há uma série de cursos, né? Uma das minhas atividades também, e que eu gosto muito de fazer, é a oficina de escrita criativa. Lá, então, para aqueles que são escritores, querem ser escritores, porque há um espaço em que, ao contrário de uma ideia assim muito fixa de que eu sei uma coisa que os escritores não sabem, que é uma bobagem, há um espaço de criação coletiva, né? Então, eu estou ali apenas para oferecer a minha experiência como escritor e alguém que leu muito sobre como é que se escreve. Eu sempre gostei muito desse assunto, de quais são as técnicas narrativas. Então, o foco ali é muito mais técnico, provavelmente no sentido de conteúdo. Cada um tem o conteúdo que imagina ser o seu. Além disso, ali tem uma série de palestras, né, que envolvem palestras culturais, palestras de história, sobre cinema. Então, é um espaço muito interessante no Shopping Total, na parte antiga do Shopping Total.